Oi, eu sou o Goten, tudo bem com vocês? Bom, o Torneio do Poder é basicamente a saga mais famosa de Dragon Ball Super. Inclusive, não dá pra negar isso, porque o impacto que essa saga teve foi gigantesco. Porém, muitas pessoas acabam afirmando que essa saga é totalmente superestimada, e outras defendem que a saga é simplesmente boa. No vídeo de hoje, eu tô aqui pra falar sobre se o Torneio do Poder é realmente tão bom quanto as pessoas lembram. Mas é claro, antes do vídeo começar, não se esquece de deixar o seu like, compartilhar o vídeo, se inscrever e hypar, que é muito importante, e também nunca se esqueça de seguir a Cristo. Enfim, bora pro vídeo. Bom, eu acho que uma das coisas que a galera mais se lembra quando mencionamos o Torneio do Poder é simplesmente o seu elenco de personagens, que é simplesmente gigante. Cerca de 70 ou 80 personagens em uma arena, já que alguns universos não participaram, mas ainda assim, cara, é muita coisa. Mas isso também é um dos motivos pra galera reclamar bastante, já que desses 80 personagens você sabe o nome de 10, e desses 10, 3 foram bem aproveitados. E ainda por cima é bem aproveitados entre aspas. E pra piorar, eles fizeram diversos fillers focando em personagens que ninguém se importava, tipo a Ribriane mesmo. Porém, o Torneio do Poder tem sim alguns fillers legais. De cabeça agora, eu só tenho 3 exemplos pra dar, que são basicamente o filler do Goku contra o Freeza, o Goku relembrando do avô Gohan e o instinto superior sendo demonstrado antes do torneio. Eu vou falar primeiramente sobre aquele que toca mais no personagem em si do Goku, que é algo que ficou bem em falta em Dragon Ball Super. Esse pequeno detalhe dele relembrando a sua luta com o avô Gohan é muito bonito. Não só porque, é claro, o avô Gohan, depois do clássico, simplesmente parou de ser mencionado, mas isso acrescenta no próprio Goku, porque faz ele lembrar de algo que aconteceu quando ele era criança, e que por si só era uma cena muito bonita. Então assim, por mais que seja o tipo de detalhe que se você piscar você perde, eu achei bem legal. E o mesmo vale pro instinto superior aparecendo antes do torneio, que eu de verdade acho aquela cena bem legal. Por mais que seja uma interação boba do Goku com a Bulma, ainda tivemos meio que aquele mistério do porquê que o Goku tava agindo daquele jeito. É uma construção, nossa, que magnífica, que bem feita. Não, mas de novo, não deixa de ser um detalhe legal. E sobre a luta do Goku contra o Freeza é simplesmente magnífica. Mas eu vou falar sobre as lutas depois, porque agora o tópico ainda é os personagens. E assim, de todos os personagens apresentados no torneio, só 2 deles realmente importam, que é claro, é o Toppo e o Jiren. Falando primeiramente sobre o Toppo, eu acho muito interessante como é que ele faz esse paralelo ao Vegeta, porque o Vegeta é um personagem extremamente orgulhoso e que não larga do seu orgulho por quase nada, e na verdade ele só largou o seu orgulho por algo que ele ama mais, a sua família. Já o Toppo, ele foi apresentado como aquele personagem altruísta que se importa com as pessoas, e diferentemente do Vegeta, que foi sempre apresentado com essa arrogância, ele era diferente. O Toppo tinha a justiça como seu principal valor. Ele sempre queria fazer o certo, simplesmente como um verdadeiro herói. Porém, o Toppo, ao ver que o seu esforço não era o suficiente, ele simplesmente abandonou tudo. Ele abandonou seus valores, abandonou o que era certo e abandonou a justiça, simplesmente para ficar mais forte. E então, ele acabou alcançando essa forma nova, que é justamente a forma de Hakaishin. E é muito bom ver o Vegeta falando que o Toppo era simplesmente muito fraco por abandonar tudo o que ele acreditava por poder, porque não só pode ser considerado até mesmo um paralelo ao Majin Vegeta, mas sim pelo fato de que o Vegeta fez o completo inverso, mostrando que ele amadureceu. O Vegeta, em vez de jogar o que ele acha certo fora simplesmente por poder, ele acabou reafirmando as coisas que ele acredita, e com isso ele atingiu o poder, que no caso é o Super Saiyajin Blue Evolution. A evolução do Vegeta no geral como personagem em Dragon Ball é simplesmente magnífica, mas eu acho que o maior problema do Torneio do Poder em relação a esses 2 personagens é porque eles simplesmente não têm destaque. O Toppo e o Vegeta mal aparecem direito aqui, o que simplesmente é uma pena, porque se fosse bem trabalhado, o Leôncio seria um dos personagens mais relembrados. Mas enfim, eu já falo sobre o Jiren.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Primeiramente, muito obrigado aí, senhor Gotas, senhor Son Goten, por me convidar aqui para fazer uma participação especial aqui no seu canal. Comigo funciona assim, cara, me oferece uma coxinha, um guaraná que eu faço participação no canal, tá? É só me chamar, se alguém aí tiver canal quiser me chamar, uma coxinha e um guaraná sem açúcar, é só me chamar que eu aceito. Mas enfim, sem ficar enrolando muito aqui, o Goten basicamente queria fazer um videozinho falando sobre o Torneio del Poder. E como nós concordamos que a saga nem é tão grande coisa assim, pronto, agora estamos criticando até o torneio, mas sim porque realmente não é tão grande coisa não. Ele falou sobre o anime e eu estou aqui para falar um pouquinho sobre o mangá, mas não se preocupem que eu não vou falar só coisas ruins aqui, eu também vou falar os pontos positivos, né, porque como eu disse, tem coisas ruins e eu não acho muito bom, porém tem sim coisas boas também, como toda a saga. Então, para poder ficar meio que mais fácil, eu diria assim, entre aspas, eu vou falar primeiramente sobre os pontos ruins e depois, para vocês não me odiarem para o resto da vida, eu vou falar também sobre os pontos bons, beleza? Então vamos lá, primeira coisinha que muito provavelmente o Goten deve ter falado em relação ao anime é que como tem tantos e tantos personagens e sei lá, de 30 personagens, você se lembra de 4, sabe? Lá ele lembra de 4, vazio, lembra de, sei lá, 3. Enfim, você se lembra de muito pouco, sabe? Principalmente no mangá, porque o mangá, ele se sustenta em cima do universo 7 e do Jiren, sabe? Porque os demais, no anime até que, por exemplo, o Toppo tem o Hakaishin, a Kali e a Caulifla até que fazem um pouquinho mais do que fazem no mangá. O Anilasa no mangá, ele é completamente inútil, pelo menos no anime, ele é um pouquinho lembrado porque ele enfrenta o pessoal do universo 7, né? Goku, Vegeta, Freeza, 17 e acho que o Gohan também. E com a maioria, como eu desafio você agora, digita aqui o nome dos personagens do universo 9 sem ser o trio do perigo. Você não sabe, digita aí o pessoal do universo 2, digita aí o pessoal do, sei lá, do universo do 11, o pessoal vai lembrar só do Jiren, Toppo e Disco também, né? Fala aí pra mim agora, nesse instante, o nome do pessoal do universo da Ribriane sem ser a Ribriane. Você não lembra, porque realmente os personagens são bem meia bomba, mas o problema nem é só esse, sabe? Nem é só o fato de não ser lembrado, é pelo fato de até os que são lembrados são ruins, tipo a Ribriane, por exemplo, que eu não quero nem falar sobre ela, o Toppo, porque o Toppo no anime, como eu disse, ele tem um modo Hakaishin que dá um destaque um pouco maior pra ele. Já no mangá, ele não faz muita coisa interessante durante o Torneio do Poder. Tanto que eu não lembro de nada que o Toppo faz no Torneio do Poder. Então, o torneio tem tantos e tantos e tantos personagens, só que ele se sustenta só em Universo 7 e Jiren. Ele se sustenta só em Instinto Superior. Inclusive, é o próximo tópico ruim, que talvez pro anime até diria que pode ser bom, que é o fato das transformações, porque o Vegeta despertou Evolution, eu acho maravilhoso, o Toppo Hakaishin também acho muito bom, só que no mangá nós só temos o Instinto Superior. Agora falando sobre esse paralelo entre o Jiren e o Goku, que sim, existe. Por mais que seja um pouco mais simples do que o paralelo entre o Toppo e o Vegeta. Basicamente, a dinâmica funciona assim. O Jiren, ele fica em um grupo de super-heróis, ele se veste como um herói, e de certa forma ele tem atos heróicos no universo dele, e de novo, todo mundo lá o ama e o considera um herói, porém no fundo ele é completamente o oposto. O Jiren é um personagem completamente egoísta, e o único motivo para ele estar ali é única e especificamente vingança. Ele não tem motivos altruístas e muito menos se importa com aqueles que são seus amigos. Porém, o Goku ele é meio que o oposto. O Goku ele vive uma vida simples e ele até mesmo afirma que não se acha um herói. Porém, os seus atos falam o contrário. Porque sim, o Goku não só se importa com aqueles ao seu lado, mas ele tem sim um pensamento altruísta. É claro, ele tem os seus erros, mas no geral, o Goku é uma pessoa boa e muito mais próximo de um herói do que o Jiren. Mas de novo, é uma pena que essas tramas não tenham sido bem aproveitadas, e por isso eu acho melhor nós irmos para um tópico mais superficial, que é justamente a animação. Visualmente, o Torneio do Poder é mais bonito que as outras sagas de Dragon Ball Super. Isso acontece porque a sua paleta de cores foi mudada. As sagas anteriores possuíam cores mais mortas e que desagradavam aos olhos, porém no Torneio do Poder eles acabaram mudando e deixando as cores mais saturadas. Não é saturado o suficiente para ficar feio, mas
saturado o suficiente para dar mais destaque para as cenas, que é claro, contribuiu para as lutas ficarem muito boas. E por mais que o torneio tenha muita luta desnecessária, tipo, muita luta desnecessária mesmo, as lutas mais bem animadas são muito bonitas, justamente por causa disso, no caso, uma das razões. E uma luta do anime que eu não trocaria por nada é Goku vs Kefla, não só porque ver a Kefla apanhando é simplesmente satisfatório, mas sim porque a luta inteira é muito maneira, e aquele Kamehameha do final é simplesmente um dos mais bonitos da história. Mas é claro, as lutas de Goku vs Jiren, Goku, Android 17 e Frieza vs Jiren são impecáveis. A trilha sonora, a animação, é tudo muito bom, mas infelizmente tem algumas coisas faltando, porém eu já falo sobre isso. Então vamos lá, sobre as transformações, cara, é natural que a gente querendo ou não, Dragon Ball ele se fez muito com transformações, sabe? Toda obra sempre vai te apresentar uma nova transformação, é só você observar, Saga Moro, Saga Granola e Saga Gás, sempre vai ter uma coisinha nova, Saga Moro, Goku dominou de fato o instinto, Saga Granola, o Vegeta com ego superior, e a Saga do Gás, o Freeza Black, o Goku com o verdadeiro Migato, ou seja, você percebe que o padrão de evolução agora é só transformação nova, e a gente ficou tão acostumado com esse padrão, na verdade, desde o Dragon Ball Z que tinha Super Saiyajin, Ultra Super Saiyajin, aí o Danin Dankai, aí o 2, aí o 3, ou seja, a gente ficou tão acostumado a sempre ver isso, e aí veio o Dragon Ball Super, Super Saiyajin God, Blue Full Power, então o torneio do poder ele foi muito escasso em relação a isso, falando sobre o do mangá, porque ele só teve realmente um instinto superior, sabe, o Jiren nem tem o Full Power dele, que é quase como se fosse uma nova transformação, apesar de ser só a expansão de poder, o Toppa não tem uma caixinha que fez falta, o Vegeta possui o seu Blue Evolution, mas é um Blue Evolution muito paia, que se você vê um mangá sem ser o colorido, você não vai conseguir diferenciar, cara, porque não parece que é uma nova transformação, sabe? Ele não tem uma mudança aparente como você vê no anime. Claro que o anime, pelo fato de ser uma animação colorido, é mais fácil de você ver tal mudança, mas o Blue Full Power você consegue ver. A aura some, eles parecem que ficam um pouco mais magos, tipo o Super Saiyan God, porém, todavia, entretanto, o Evolution não dá pra vocês nada. Então, o mangá no Torneio do Poder também peca muito com transformações, o que me deixa com uma incógnita, porque muitas transformações também é ruim, só que vocês percebem que não ter transformações também, pra nós que já fomos acostumados a ter, também não fica muito interessante, a não ser que o roteiro seja muito bom. Agora o tópico final aqui é a coreografia do mangá, basicamente assim, eu até que curto o estilo Toyotaro, tipo, sabe, esse Goku mais magro, eu acho interessante, não supera o estilo do Akira do Z, porém eu acho sim interessante, e é um estilo que dá pra você fazer umas lutas, mas eu não sei explicar, se eu pego pra comparar com as do Akira, não tem como, as do Toyota parecem meio travadas, entendeu? Mas se eu parar de comparar, até acho interessante. Exemplo, apesar de eu achar meio travada, cara, se você olhar principalmente a luta do Goku em Instinto Superior contra o Jiren, é uma luta interessante, ele Blue também contra o Jiren também, é uma coreografia muito boa. Essa imagem aí, por exemplo, de uma belíssima referência ao final do Dragon Ball clássico, do soco do Goku no bucho do Piccolo, depois que ele finaliza o ataque da combinação meteórica, ou seja, que baita referência, pra quem acompanhou tudo vai pegar a referência na hora, vai pegar a referência na hora, mano, e tipo assim, a luta do Migashi não tem muito o que falar, tá ligado? É uma coreografia muito boa, principalmente porque é o Migashi, eles conseguem trabalhar essa coreografia aqui muito melhor do que no anime, é só você comparar. O anime é muito bom, mas aqui você vê uma movimentação diferente do Goku, tipo esse Goku aí, ó, dando TP e ele meio que dando um chute nas costas do Jiren, só que olha só a pose que o Goku tá fazendo, a posição que ele está fazendo, entende? É totalmente diferente do que o Goku faria normalmente, uma coisa que eles conseguem fazer muito melhor, então isso realmente é uma coisa para se elogiar, e esse é quase que um dos poucos pontos positivos do Torneio do Poder no mangá. Mas sim, a coreografia, o desenho, toda a arte do mangá, para mim é uma coisa que sim, é um ponto positivo que deve ser elogiado, e uma menção honrosa especial para a batalha do Goku em Instinto Superior completo, porque realmente essa batalha é muito boa. Bom, vou parar de falar por aqui porque já deu uns 6 minutinhos de vídeo e o Goten deve estar bolado tendo que editar isso tudo, então é isso aí, muito obrigado galera, muito obrigado Goten aí pelo convite para participar no seu canalzinho depois de 64 anos. É isso, tamo junto, fiquem com Deus, até o próximo e lembre-se, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e é isso, fiquem com Deus, até o próximo e eu fui. O final do Torneio do Poder é realmente muito bonito, a luta e até as cenas mais emocionantes que aparecem depois. Mas o maior problema é o seguinte, o Torneio do Poder do anime tem muita enrolação, tipo,
muita enrolação mesmo. E infelizmente eles não dão destaque para os personagens certos. Um exemplo é o Gohan. O Goku veio todo com aquele papo de você vai ser o general, você vai preparar as estratégias. Aí simplesmente o torneio começa e todo mundo esquece do Gohan. E isso acontece com a grande maioria dos participantes. Ou eles têm cenas ruins e muito enroladas, ou tem cenas boas, mas muito apressadas. Os melhores personagens, que são justamente o Jiren e o Toppo, não devem ter nem 5 episódios protagonizados por eles. Isso em uma saga que tem algo por volta de 40 capítulos. O anime de fato traz muito mais emoção para as coisas do que o mangá. Até por isso que o Torneio do Poder chegou a lotar estádios, porque eles conseguiram pegar cenas pequenas, como o Vegeta se transformando no Super Saiyajin Blue Evolution, e deram toda uma razão do orgulho do próprio Vegeta para aquilo tá acontecendo. Porém, infelizmente, esses são poucos momentos, o que fez com que o torneio tivesse personagens muito descartáveis e esquecíveis. Tipo, eu não lembro o nome de quase ninguém aqui, mas talvez essa falta de desenvolvimento seja um problema de DPS num geral, até porque as sagas anteriores e posteriores também sofreram com isso. Mas no final, o Torneio do Poder, por mais que seja uma saga muito legal, ainda é cheio de problemas, e alguns problemas que simplesmente cortam a sua vontade de assistir. Mas enfim, concorda comigo? Discorda? Não se esquece de deixar nos comentários. E é claro, às vezes você pode acabar ficando meio cansado ou sobrecarregado. Talvez você fique se culpando por coisas que você nem tem envolvimento, ou até mesmo leve para si o problema das outras pessoas. A sua mente pode ficar a mil pensando que simplesmente não tem saída alguma. Mas eu tô aqui para te dizer que existe sim essa saída, meu amigo, e essa saída é Jesus Cristo. Muitas das vezes você não vai ter força para sair do lugar, mas sempre fale com Deus, porque Ele é o único que realmente pode te ajudar. E é claro, também não se esquece de deixar o seu like, compartilhar o vídeo, se inscrever e hypar, que é muito importante, e vocês me dão forças para poder continuar. Eu de verdade agradeço por todo o amor e carinho de vocês. Nunca se esqueçam de seguir a Cristo. Espero que tenham gostado desse vídeo, e valeu, falou e fui!